Olá, seja muito bem-vindo a mais esta edição do programa Movimento Empresarial, aqui pela TV Urbana, sempre em parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Tudo ótimo. E no programa de hoje, nós vamos bater um papo com o Júlio Abrantes, que é um profissional com grande experiência na área de gestão de pessoas, mas em especial na área da gestão pública, que tem as suas complexidades, que nós vamos explorar um pouco a respeito deste tema com o Júlio Abrantes, logo na sequência. Mas antes disso, fazer uma referência especial aos nossos apoiadores, que são a Black Saúde, sua assessoria em planos de saúde. Conteúdo Ativo, uma agência que gera resultado do gerenciamento das redes sociais a cursos de marketing digital. E Colaborative, Hub Criativo, criação de conteúdo e desenvolvimento de projetos. Seja muito bem-vindo, Júlio Abrantes. Muito obrigado por estar conosco aqui no programa. Querido Rogério, querida Ana Paula, é uma alegria imensa para mim voltar a conviver com vocês agora nessa nova oportunidade que tu traz aí, mais uma das iniciativas empreendedoras dessa dupla aí, né? Uma satisfação muito grande, espero atingir as expectativas dessa dupla aí no nosso programa de hoje. De fato, fico muito feliz de estar com vocês. Muito obrigado, Júlio. Júlio Abrantes é um profissional, administrador, que tem uma trajetória em diferentes áreas, mas bastante focado na gestão pública. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para tu trazer um pouquinho da tua trajetória para aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de te conhecer. Ok, Rogério. Bom, de fato, a minha carreira, ela que já tem uma longa data, enfim, já vão para mais de 35 anos de carreira, ela se constituiu em duas trilhas, se a gente pode dizer assim, né? Uma trilha inicial e que vem até hoje, que é na gestão pública, como administrador, enfim, trabalhando em alguns subsistemas da administração, enfim, na estratégia, gestão de pessoas, mais efetivamente. Mas, ao longo da minha jornada lá, eu percebi que teria que me completar enquanto profissional e aí enveredei para o lado da academia, né? Depois do mestrado, a gente optou por trabalhar com a docência, onde aí sim completou essas duas trilhas, esses dois caminhos, essas duas matizes de dizer, olha, gestão pública é importante, é um trabalho diferenciado, há sempre muito por fazer, mas a cerejinha do bolo é a academia, é a possibilidade de você mudar a vida das pessoas, de você conviver com pessoas das diversas matizes, e quando tu tem a oportunidade de juntar essas duas trilhas, aí dá para dizer que tem uma certa completude que, ao fim e ao cabo, ao longo da caminhada da gente, dão um certo nível de satisfação, né? Ana Paula Rodrigues Bon. Gratidão, Rogério. Professor Júlio, seja muito bem-vinda agora aqui no programa Movimento Empresarial. Tu que fez parte dessa história quando o Movimento Empresarial ainda era Movimento Solidário Empresarial e que contribuiu muito com a tua participação, falando sobre as adaptações que naquela época a gente estava vivendo mais intensamente a pandemia e quais eram as adaptações que estavam sendo feitas. Só que agora, graças a Deus, a gente está caminhando para uma melhora nessa pandemia. E as adaptações são outras. Eu gostaria de saber, dentro do viés de liderança, dentro da área da gestão pública, como está sendo a liderança de toda a equipe, tanto no momento que todos foram para o home office, e agora, no momento que as pessoas estão voltando do home office para dentro das entidades, para desenvolver as suas atividades depois de tanto tempo atuando em casa, atuando em meio à família e todas essas modificações que foram impostas pela pandemia. Eu lembro direitinho daquele nosso
movimento junto ao Movimento Solidário Empresarial, aquele programa que nós gravamos, enfim, de fato, para mim também foi um diferencial em poder estar convivendo com vocês naquele momento e trocando umas ideias. Assim, o melhor dos mundos é quando a gente troca ideias e tem eco, né? E, na verdade, o que a gente acaba construindo quando troca as ideias são novas ideias, novos matizes, novos viés. E já emendando aí no teu questionamento, eu diria que este é o grande desafio nosso e das lideranças como um todo, né? Nós estamos já, de certa forma, convivendo com a pandemia aí há um bom tempo, né? Mas os desafios eles continuam grandes em dois níveis, né? Em dois aspectos, eu posso dizer assim, né? O desafio das questões da saúde pública, das questões da economia, da questão de fazer a interface entre esses dois mundos de uma forma em que a sociedade consiga caminhar. E aí tem os diversos subsistemas que a gente pode identificar, tem a questão da mobilidade urbana, tem a questão da moradia, da saúde, tudo foi impactado pela pandemia, né? Especialmente para quem tem uma convivência na gestão pública mais municipalista, onde esta relação com a sociedade, com as comunidades é mais orgânica, ainda que trabalhe na área meio, né? E isso é um pouco dos desafios que os líderes atuais estão tendo, especialmente na gestão pública, né? Nós, além do conhecimento técnico, das ferramentas, do método e do modelo de gestão, fomos desafiados a mudar o nosso perfil, a desenvolver algumas competências que foram mais para o lado das habilidades, mais para o lado do comportamento, né? O saber ouvir, a questão da comunicação assertiva, a questão do empoderamento, de alguma forma, a orientação para servir, são competências que eu diria que são os diferenciais hoje da liderança, e aí não apenas na gestão pública, né? No processo de relação das pessoas que mudou com a pandemia, né? Nós tivemos aí alguns exemplos e algumas experiências de que a forma como se tinha a gestão antes da pandemia, continuando do mesmo jeito, do mesmo processo, causou algum adoecimento emocional, causou algum outro sofrimento aos colaboradores, aos trabalhadores, e no caso da gestão pública, aos funcionários e servidores, na medida em que a tecnologia nos ajuda no processo de contato, de relacionamento, de mídia, mas, em alguma medida, ela também nos afasta desse processo, né? Agora, Júlio Abrantes, uma questão que é muitas vezes trazida é a diferença que existe entre se liderar pessoas no ambiente da gestão privada e liderar pessoas no ambiente da gestão pública. A gestão pública tem algumas características muito peculiares e, claro, dependendo da instância, se nós estamos falando de município, se estamos falando de uma autarquia, se estamos falando de estado ou governo federal, também tem peculiaridades. Mas, de um modo geral, a gente pode enxergar que o arcabouço da gestão pública como um todo, ela tem mais pontos em comum entre ela. E tem diferenças significativas com relação à gestão de empresas na área privada. Tu poderias falar, na tua visão, na tua experiência de muitos anos na gestão pública, como professor e também participando de autarquias, o que tu enxerga como as principais diferenças, os principais desafios que existem quando a gente está falando de gestão de pessoas na área da gestão pública? Muito bom, Rogério. Eu diria, em primeiro lugar, vamos começar pelas semelhanças, então, né? Eu diria que o líder ele tem que entregar resultado e ponto, né? Seja ele na iniciativa privada, seja na gestão pública, né? A diferença começa na forma que você constitui os seus elementos para a entrega desses resultados e, propriamente dito, os resultados que você vai entregar, né? Nós temos hoje, na gestão pública, um conjunto de desafios que vão
além do conhecimento técnico propriamente dito, né? Ao contrário, o grande desafio do gestor público é potencializar os diversos conhecimentos técnicos, as diversas áreas de conhecimento, transversalizar esse conhecimento com um objetivo único, né, que é atender às políticas públicas, né? É transformar os problemas públicos em resultado. E aí, quando a gente vai para a letra fria, para o papel propriamente dito, nós vamos identificar que a gestão pública, em especial, tem algumas nuances que a liderança precisa estar atenta e se dar conta de que nós temos uma parte visível, que é a parte do regramento, é a parte do formalismo que direciona e conduzem a administração pública, e não pode ser diferente, é assim que o Estado foi constituído, mas que, em algumas vezes, não consegue a potencialidade dos resultados porque não considera a parte de baixo do iceberg, para a gente fazer uma analogia lá, né? Onde estão as estruturas de poder, onde está a rádio corredor em alguma medida, onde estão os relacionamentos e as competências que potencializam ou fragilizam os relacionamentos, e quando se potencializa ou fragiliza relacionamento, você está potencializando ou fragilizando os seus próprios resultados, né? Então, o primeiro desafio, eu diria, do gestor público, em especial neste momento, no atual momento de pandemia, é o exercício do autoconhecimento, tia. É saber as suas limitações, as suas necessidades e aliado à sua percepção de ambiente, né? A leitura de ambiente que muitas vezes você precisa ter capacidade de fazer pelo não dito. Às vezes as pessoas estão sorrindo para ti, estão lhe fazendo elogios na tribuna, se a gente está falando no legislativo, mas o que se sabe que a construção por trás do processo não é aquela, e que os resultados que se espera dali você vai ter que se esforçar um pouco mais para conseguir aqueles resultados, né? Então, as suas principais competências, eu diria, são as habilidades comportamentais, a leitura de ambiente e aquilo que é essencial na gestão pública, que é uma orientação para servir. Não é por acaso que a nominação ou a nominata dos funcionários que trabalham na gestão pública, na parte da administração direta, são servidores públicos. São servidores públicos porque têm esta competência, essa obrigação de servir ao público a partir da entrega e do cumprimento daquilo que assinaram lá. Mas este servir ao público e cumprir o seu contrato de trabalho significa articular um conjunto de competências que vão além do conhecimento específico que ele teve para passar no concurso, né? Ana Paula. Muito bom te ouvir, professor, e trazendo esse viés também acadêmico, já que tu trouxeste essa também atuação, e utilizando as suas palavras sobre a questão de adaptação, sobre a questão de desenvolver habilidades. A minha pergunta vai ser voltada para essa questão acadêmica neste momento. Acredito que tenha sido um desafio para muitos professores que tiveram que se adaptar a esse novo modelo de fazer as aulas, de ministrar as aulas de forma virtual, e também aos alunos para poder receber essas aulas de forma virtual. Como é que foi para ti? Como que foi a tua experiência tendo que agregar essas novas habilidades, de desenvolver essas novas metodologias para ministrar as aulas de forma virtual? Qual a tua percepção também da receptividade dos alunos a atuarem de forma tão virtual? Porque a necessidade da mudança na área da educação sempre foi algo que foi trazido à tona para perceber qual mudança seria feita, o que precisaria ser feito, e neste momento da pandemia ela já trouxe esta possibilidade que até então era tendência, aos poucos o EAD estava se tornando mais frequente, e agora a gente teve essa nova modalidade, que é a síncrona, onde os professores ministravam aulas ao vivo, ministram ainda, de forma cada um na sua casa, cada um no seu lugar. E como foi para ti? Legal, Ana. De fato, agora a gente vai entrar na outra trilha, então, né? Que é a trilha da academia, né? Eu diria assim, como
diz um renomado apresentador dos domingos, que agora até não está mais apresentando, a gente teve que se virar nos 30, né? Por quê? Porque de uma hora para outra, a pandemia, naquele momento, lá em março de 2020, acabou pegando a todos de surpresa, e inclusive as instituições de ensino e os profissionais dela que fazem parte, né? Para mim, foi, de fato, uma certa dificuldade de adaptação às ferramentas, né? A questão da tecnologia, eu me notabilizo por gostar muito das aulas presenciais, dessa interação com os alunos, dessa troca, desta construção da rede de relacionamento mais orgânica que se dá pelo contato, pelo olho no olho. Tive que, em alguma medida, me reinventar, né, naquele momento, né? Eu diria que hoje estou plenamente adaptado e bem feliz com os resultados que a gente acabou conseguindo, não só individualmente como professor, mas que as instituições, especialmente as instituições de nível superior, acabaram produzindo de resultados lá. Lá em início de abril de 2020, eu cheguei a postar no meu Facebook uma foto com o meu guri no colo, Miguelzinho, e escrevi assim: o melhor da pandemia. Porque, de fato, esse foi um diferencial também, que, por incrível que pareça, se em alguma medida atrapalhou na questão do dimensionamento do tempo, na organização das atividades, também nos trouxe uma proximidade muito grande com a nossa família, e isso é um motivador, isso é uma gasolina. Conviver com as pessoas que a gente gosta é um motivador para que você seja melhor no seu todo, né? Você entregue a sua melhor parcela, né? E esse período serviu para isso, né? Podia brincar assim que eu também, além da parte acadêmica, desenvolvi métodos de lavar louça de forma otimizada, né? Ou seja, a gente foi aprendendo aí a se virar com essa nova realidade aí, né? Mas só quero fazer um destaque ainda fugindo um pouco da questão da academia para a questão da educação como um todo, e já com esse viés da gestão pública, que eu pude observar aí que nós tivemos diferentes patamares de adaptação a esse processo de educação virtual, né? Eu acabei identificando que, em alguma medida, aqueles que tinham melhores condições, melhores equipamentos, que tinham um melhor relacionamento ou que estavam nas instituições de ensino privado, especialmente do ensino fundamental, básico e médio, tiveram melhores condições de aprendizagem, né? E aí entra aquilo que a gente conversou lá no início, que é uma questão social em alguma medida, né? Mesmo com todas as iniciativas que se fez na gestão pública, tem um pouco que é um pouco da parcela individual de cada um, de cada família, de poder se auto-organizar com as questões aí, não só de educação, mas as questões de saúde, as questões econômicas, as questões de trabalho e renda, né, que necessariamente influenciaram nos indicadores dos níveis de educação, né? Mas a adaptação se fez necessária para todos nós em todos os momentos, né? Perfeito. Agora, Júlio Abrantes, tem uma questão que é justamente as dificuldades da distância. Tu trouxeste os desafios de ensinar à distância, e existe uma outra questão que é o desafio de liderar à distância. E quando a gente coloca essas duas coisas juntas, elas ficam ainda numa situação mais complexa, né? Porque o professor, quando ele está numa sala de aula, seja presencial ou virtual, ele está no comando daquele momento, ele precisa ter a conexão com o grupo, do mesmo modo que um gestor precisa se conectar com o seu grupo para que possa fazer, de fato, exercer em sua plenitude a liderança, que nós sabemos que é servir aos demais para que possa se conjuntamente construir um resultado. Na tua percepção, quais são os principais desafios de se liderar equipes à distância? Eu não tenho dúvida que o principal desafio é o engajamento e o comprometimento à distância, né? Eu falei para a Ana na pergunta anterior, assim, eu sou um cara que gosto muito do olho no olho, né?
para pegar essa percepção que, às vezes, está no contexto, está no olhar, e que, em alguma medida, se perdeu pelo distanciamento, como tu bem colocaste aí, né? Mas eu diria que esse continua sendo o desafio, né? A ferramenta, ela nos traz a possibilidade também de incentivar a participação. Isso serve para a aula e serve para as reuniões de gestão, né? Se você fica dando uma aula síncrona, onde você só fica falando e despejando slide, você vai ter atenção, e isso já está comprovado pela capacidade do cérebro humano, de 1 hora de atenção quando o cara está muito afim, né? Isso também nas reuniões, porque ali você precisa se dar conta que você está concorrendo com as diversas mídias do mundo virtual e que você, enquanto líder, não está tendo o controle que eventualmente poderia ter numa reunião presencial ou numa aula presencial, né? Então, para mim tem algo que chama muito atenção e que é o grande desafio das lideranças, é ter coisas interessantes a dizer, ter coisas que contribuam para os seus alunos, para os seus liderados, ter posicionamentos, ideias, motivações e atitudes que agreguem valor ao contexto, né? Quando, naquele Fórum Econômico de Davos, lá em 2016, as lideranças se reuniram e identificaram as 20 competências, as 10 competências que todos os profissionais deveriam ter até 2020, eles destacaram 2 na parte comportamental que, para mim, são chave, que é a inteligência emocional e orientação para servir. Se você está imbuído disso no seu comportamento, na sua atitude, se você internaliza isso e tem isso no seu modelo mental, provavelmente você vai ter um conjunto de parceiros ao invés de líder e liderados ou professor-alunos, né? Você vai conseguir utilizar a tecnologia e as mídias a seu favor, explorando a participação, estimulando que cada um se posicione, produzindo fórum para que os debates se construam de uma forma coletiva para um resultado, seja institucional ou acadêmico, né? Júlio, estamos chegando ao final desse nosso bloco. Eu vou passar a palavra para a Ana Paula. Passa rapidinho, né? Passar a palavra para a Ana Paula fazer os comentários dela e depois, na sequência, imediatamente, te deixo a palavra aberta para tu deixares uma mensagem para quem estiver nos vendo e nos ouvindo aqui pela TV Urbana. Ana Paula. Ok. Professor Júlio, é sempre um grande prazer tê-lo conosco. Te ouvir é sempre uma aula. Eu fiz tantas anotações em 25 minutos, como se eu estivesse recebendo uma aula tua. Parabéns, sempre. A tua fala é sempre muito interessante, como uma das características que tu trouxeste aqui. E tu sempre traz conteúdos que a gente possa utilizar sempre na nossa prática, na nossa vida, não só na liderança organizacional ou mesmo dentro da gestão pública, mas também como vida. É muito importante a gente sempre ouvir profissionais como você, trazendo essas orientações para que a gente possa cada vez mais crescer como profissional, mas também como pessoas. Muita gratidão. Obrigado, querida. O que eu vou dizer para vocês, né? Vocês já são meus parceiros de caminhada, o Rogério, até antes de te conhecer, Ana, lá, das nossas viagens internacionais no CRA, que espero que voltem logo, né? Que assim seja. Que assim seja, né? E assim, a parceria não era só da viagem internacional, era da condução do Rogério como o articulador dos eventos. Enfim, a gente conhece a minha mídia. E você, nessa parceria institucional que eu já identifiquei em ti como uma liderança, e também na nossa convivência acadêmica, né? Tive o prazer de te orientar, e isso me deixou muito feliz. Fui obrigado a dizer que o TCC dela era um dos melhores, mas não estava fazendo nenhuma obrigação, porque de fato foi uma verdade mesmo, né? E dizer para vocês o seguinte, né? Tem algumas coisas que a gente faz por uma questão de, como dizem os argentinos, de caráter, de personalidade, né? Porque é assim que tem que ser, porque você assinou um contrato ou porque você tem uma responsabilidade com seus alunos, com seus liderados, mas tem algumas outras coisas que você faz por motivação, né? E esse aqui é um momento para mim muito especial, né? Conviver com vocês, poder falar um pouco das minhas ideias ao público que vai nos assistir,
isso me motiva bastante, né? A gente sabe que daquele conceito tradicional de competência, lá, conhecimento, habilidade e atitudes, nós já migramos aí para a chave, né? Que é conhecimento, habilidades, valores e ética, né? Então, eu estou convivendo, neste momento, com duas pessoas que têm esse conjunto de competências estruturadas e isso me motiva bastante, né? Não quero dizer com isso que tu seja obrigado a me chamar de novo, mas se chamar não tem nenhum problema. Já está convidado. Muito obrigado, hein, tia? Oi? Será muito bem-vindo. É isso aí. Mas o movimento empresarial continua. No próximo bloco temos mais um bate-papo, desta vez no Espaço Aberto. Continue com a gente. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já.